Fala, senhoras e senhores, hexacampeãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes Corinthians, 6 vezes as brabas. Que alegria! Mas tá vendo que eu tô quietinha? Tô num outro cenário hoje, em viagem, mas não deixei de acompanhar o jogo. Hoje o vídeo é um pouco sem roteiro. É assim, que sensação, né? E para coroar as brabas com essa Copa do Mundo das Campeãs, vamos dizer assim, esse Mundial de Clubes, é tudo, meu povo, que elas mereciam, e tudo que acontece dentro do Corinthians, mas é o que merece, pela estrutura que se dá, pelo incentivo, acompanhamento do futebol feminino ao longo desses anos, desde 2016, quando teve o retorno. É para coroar demais um trabalho árduo, um trabalho contínuo, sobretudo, e de investimento, que é isso que o futebol feminino precisa. Aí a gente vai falar um pouco, então, do que foi o jogo, que o que importa, se eu já disse ou não disse, é o resultado, é sermos campeãs, porque foi um jogo duro. Vamos falar do jogo, vamos falar um pouquinho ali de como se portou, né, o Corinthians e o Deportivo Cali. E no final, né, gente, que as meninas se sobressaíram nos pênaltis. Nos pênaltis, a luz está um pouco diferente, né? Eu tô me estranhando aqui na câmera, mas enfim. Primeira coisa, o Corinthians teve um domínio do primeiro tempo. E o Deportivo Cali teve um domínio ali do segundo tempo. Não adianta falar que não. E como melhorou, né? A gente vai vendo aí a melhora do futebol sul-americano ao longo dos anos. Então, os times da Colômbia, Santa Fé chegou ano passado, o Deportivo Cali esse ano, teve o Colo-Colo do Chile também, que tá ali, né, em alta. Jogou muito bem, né? Teve um jogo truncado, como foi o do Corinthians hoje contra o Deportivo Cali. O Colo-Colo teve um jogo truncado com a Ferroviária. E o Deportivo Cali, gente, marcou demais o Corinthians. Soube fechar todos os espaços. Fisicamente, no segundo tempo, se sobressaiu. Mas vamos falar, o primeiro tempo, o Corinthians dominou, perdia a bola, recuperava. O que estava faltando ali é aquele penúltimo e o último terço, que é a chegada no ataque e o ataque direto ao gol. Isso o Corinthians não estava conseguindo. Então, precisa ser trabalhado esses chutes de fora da área que a Duda tem, que a Andressa tem, vou falar dela, que fez muita falta. A própria Zanotti, né, tem esse chute também. Quem mais ali? A Tamires, a Robledo. Precisa ver como fazer jogadas para ter esse chute de fora da... A Day Rodrigues, tem várias ali que chutam. A Thaís podia chegar de trás. E se eu esqueci de alguém, mas é só para citar alguns exemplos. Então o Corinthians precisa fazer outras jogadas, já que não estava dando para entrar, tanto também pelas laterais. Por quê? O Piscinato monta muito bem, né, fazendo como se fossem 3 zagueiras mesmo, com a Thaís Ferreira ali. Só que falta alguém chegar nas laterais, tanto junto com a Tamires, principalmente com a Tamires, que não tá com esse jogo tão rápido, e mesmo a Robledo, que tá com essa velocidade, mas não tem alguém para fazer esse trabalho de ir e voltar com a bola. Então, quando não se tem as laterais de ofício, fazendo elas de ofício, falta alguém ali para ir com essa bola junto com elas. Aí eu não sei ainda como fazer e pensar sobre. Mas, enfim, mesmo assim, tivemos um chute com a Duda, numa roubada ali, numa bola errada, né, do Deportivo Cali. E isso foi aos 21, eu até anotei, isso eu anotei. E o Deportivo Cali também teve um chute aos 43, mas é pouco, né, pra você pensar, não teve tantas chegadas assim, apesar do Corinthians ter domínio e ter roubado muitas bolas no próprio campo de defesa. E aos 45 sai aquele gol, né, que o bumbum da Vicky tá pra frente.
Como diz a Érica, o glúteo dela estava um pouco avantajado. Cara, é isso que tem que acabar, né? Não é porque é o Corinthians, mas essa linha de impedimento que é... Não há vantagem, né, da pessoa que vai ali interferir na jogada. E ela interfere, a Érica faz o gol. E não tem o que falar, é impedimento, tá milimetricamente, mas é impedimento. Se fosse do Deportivo Cali, seria também, tem que dar. E pro Corinthians tem que dar, né? Enfim. Agora, e aí o segundo tempo, domínio, né? Como eu disse, domínio do Deportivo Cali. O Corinthians teve algumas chances, teve uma chance com a Tamires. Eu até anotei aqui uma com a Jaque, que ela foi cruzar. Você vê a falta de costume com o campo. Não é a primeira vez que isso acontece. É um cruzamento que vai pro gol. E quase pega a goleira de surpresa. E a goleira do Deportivo Cali, gente, 18 anos, maravilhosa. Que goleiraça. Que personalidade. Saía em todas as bolas, enfim. E aí, no 62, a Nicole também faz uma defesa. Mas o que foi importante, assim... a Jaque tira aquele escanteio em cima da linha. Você vê, ela perdeu o pênalti, mas olha como a importância de uma jogadora acima da média. Ela tira ali em cima da linha e ela tem que entender isso, tem que ter humildade também para entender isso. Ela tira em cima da linha, mas perdeu o pênalti na semifinal. A Nicole saiu muito bem nas bolas hoje, não ficou esperando, machucou até o dedo, espero que não seja nada demais. Precisa, assim, acho que umas 3 bolas no pé das jogadoras do Deportivo Cali, que foi importantíssimo. Falando do escanteio que a Jaque tirou, quem cobrou o escanteio foi a jogadora que cobrou fechadinho, e ia ser um gol olímpico, né, se a Jaque não tira. Foi ela que erra o pênalti, tá? Ela que errou o pênalti, chutou na trave, se desconcentrou pela fala da Nicole, falando onde ela tinha que bater, ou por nervosismo mesmo, enfim. Você vê como é o futebol, maravilhoso, cheio de surpresas. É isso que é o futebol que faz esse esporte tão diferente, né? 0-0, daí tem pênalti, isso é um negócio que erra pênalti de quem quase fez gol. Então eu vou falar da Nicole, falei que achei, ficar de olho nessa menina, que é a goleira do Deportivo Cali. A Nicole saiu muito bem, que a gente sempre pede para ela sair nas bolas, não ficar em indecisão. Saiu muito bem. E a Andressa, gente, como fez falta a Andressa na movimentação ali do meio campo. Ela dava uma outra dinâmica para o jogo. Teve lesão, né, na semifinal. Aparentemente sentiu o posterior da coxa, não pesquisei o que aconteceu com ela ainda, mas no jogo lá da semi ela passa a mão atrás da coxa, sai chorando, mas como ela faz falta na movimentação ali, na construção das jogadas e movimentação tática, de defensiva já no meio campo também, de movimentação para ataque, confundir, né, as jogadoras do time adversário, de movimentação defensiva, já marcando em cima, roubando bolas. É nessas horas que a gente vê. E aí não teve aquelas jogadas pelo meio que sai com ela, inclusive. Várias e várias jogadas ali. Precisamos pensar, fora o resultado, né? Em como preparar, porque o time pareceu muito cansado no segundo tempo. Então, preparar isso para essa Copa do Mundo da FIFA aí. Para que... Como vai montar? E me irrita o Piscinato demorar a trocar. Porque a gente tem jogadoras... Tinha a Ivana ali para trabalhar no meio campo. Ela trabalha muito bem. Ele colocou a Juliette no lugar da Tamires. Demorou um pouco, mas a Tamires estava bem nesse jogo. Em outros também, mas eu não percebi ela tão cansada como em outros jogos. Mas colocou a Juliette para dar um gás. Eu não lembro quais foram as outras trocas que eu não consegui anotar. Mas assim, precisa trocar, tem várias ali. Eu até me fugiu os nomes agora, né? Mas ele tira a Robledo, colocou a Jaque. Sei lá, se a Robledo consegue trabalhar pelo meio, poderia deixar ela ter uma rapidez, ou a Jaque, que se alguém conseguir fazer, põe a Ivana. Enfim, ele colocou a Johnson. Eu achei que no jogo, apesar dela ter finalizado com um belo de um pênalti,
ela puxa um pouco a marcação, mas ela não estava conseguindo fazer as jogadas. Mas por quê? Porque tem esse espaçamento no meio-campo. Mas é isso, né? E aí, para fechar, coloca-se no telão da Neoquímica Arena os pênaltis e a torcida comemora. É isso que é Corinthians. É isso. Foi emocionante, gente, ver aquilo e os torcedores comemorando ali. Aliás, tinham vários torcedores do Corinthians lá na Argentina, na semi principalmente, na final. E eu acredito que a Colômbia seja mais fácil para chegar, porque tinham muitos torcedores do Deportivo Cali em peso. Tava razoavelmente cheia, né, uma parte da arquibancada. Imagina se fosse o jogo de ida e volta. Se fosse lá na Colômbia e se terminasse aqui na Neoquímica Arena. Então, Conmebol, é isso. E a emoção das jogadoras e essa emoção da torcida comemorando na Neoquímica. Se inscreva no canal. Eu estou emocionada porque, mais uma vez, somos campeãs da Libertadores Hexa. Vai, Corinthians! Vai, Brabas! Gente, como eu esquecer, não? Zanotti, Rainha da América. Nossa, é que teve tantos aparecimentos nesse jogo e faltas que nem fez a Andressa, mas não posso, a minha preferida. Zanotti é sensacional, né? Não tem o que falar. Muito bem marcada nesse jogo. Mas não tem como, né? Mesmo assim, ela se sobressai. Ela hoje fez coisas, inclusive, diferentes, de limpar a jogada, tentar ir para cima. 40 anos. É isso. Beijo, até a próxima. Vai, Corinthians, vai, Brabas!